Olá para você, meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína, que hoje está saltitante de alegria, com toda a razão. Uma vitória maiúscula de virada dentro de São Januário, numa festa linda do nosso torcedor vascaíno, né? E não podia ser diferente a estreia de Renato Gaúcho ali à frente do nosso Vascão. Então, não podia dormir antes de vir aqui falar sobre essa belíssima vitória. Hoje, como visto aí, a gente não conseguiu fazer a nossa live, a gente não conseguiu gravar o conteúdo. Hoje foi um dia muito corrido mesmo. Cheguei bem tarde, né? Trabalhei até bem tarde e tinha que ajudar um amigo. Então, ele contava comigo, eu fui ajudar esse amigo, então não consegui parar em casa para ver esse jogo, mas acompanhei o jogo ali, boa parte do jogo pela Cazé TV, assisti ali pelo YouTube, consegui acompanhar o jogo, peguei logo um pouquinho antes ali do gol do Palmeiras, né, quando o Palmeiras fez 1-0, os comentaristas já diziam que o Vasco vinha fazendo ali um belo jogo, fazia um bom jogo, um jogo consistente, e como sempre aconteceu, o Vasco, quando tá bem no jogo, quando tá indo para cima, quando faz um belo jogo, é surpreendido por um gol e normalmente desanda. Algo que não aconteceu, algo positivo, é que o Vasco continuou jogando, continuou indo para cima, continuou com um jogo consistente e conseguimos aí a virada. E como disse o Renato Gaúcho, não foi uma virada qualquer, foi o jogo, não foi um jogo qualquer na verdade, foi o jogo. O Palmeiras é um postulante a título brasileiro, né? O Palmeiras é um time fortíssimo, um elenco muito bom. Então essa vitória aí é uma vitória para dar moral pro time, para dar confiança, né? É uma vitória para animar o torcedor, para chamar o torcedor para os jogos, para chamar o torcedor de volta. O torcedor que estava meio desconfiado, ele vai se animar com esse jogo e vai participar, vai apoiar. É o que o Vasco sempre faz, independente de quem é treinador, de quem são os jogadores, a torcida do Vasco sempre apoia. Falando sobre o jogo, o pouco que eu vi um time que queria muito. E conversando com alguns amigos vascaínos, alguns, assim como eu, ficou surpreso quando viu Hugo Moura no lugar do Barros como titular, né? E ao final do jogo eu falei, gente, a gente sempre precisa de um cara mais enérgico também. E o Hugo Moura, ele não é aquele cara refinado, não é um cara para sair jogando. O estilo de jogo do Diniz exige muito daquele primeiro volante, porque é o cara que tem que distribuir a bola ali na saída de bola. E ele não é esse cara, ele não tem um passe refinado, ele não tem muito manejo com a bola, ele é o cara marcador, é o cara que vai, né, para cima ali, vai fechar ali um pouquinho a zaga, não vai permitir que os jogadores, principalmente o jogador de meio, fique livre ali. Então ele é um cara de marcação, então não tem como exigir muito do Hugo Moura. Então fez um bom jogo hoje, né, um jogo consistente. Agora, o Piton, como já vem há muito tempo, desde a temporada passada, tá muito mal nos jogos, muito inconsistente na defesa, não tem entregado no ataque. A gente tinha um cabeceador de excelência, que qualquer bola alçada na área, ele procurava a bola e cabeceava, que era o Verratti. A gente não tem mais esse jogador. Então, o que chamava muita atenção no Piton eram as assistências para o Verratti. Isso não acontece com os outros jogadores que chegaram no Vasco. E então, com os erros defensivos que ele já cometia, mesmo com as várias assistências dele para o Verratti, os erros que ele já cometia defensivamente pesou mais ainda para ele. E a gente teve a grata surpresa desse jogo muito melhor fisicamente do Cuiabano, que entrou, dominou a posição, fez gol, ganhou moral, né, se animou mais. E a gente espera aí que muito em breve, já no próximo jogo, na verdade, a gente espera ver o Cuiabano aí como titular na lateral esquerda. De resto, o time é o time de sempre, né? Ali a gente tá vendo mais o Saldívia ocupando o lugar que era do Cuesta, né? O Saldívia, ele tem uma melhor saída de bola do que o Cuesta. Hoje a gente teve o Tietê no meio de campo. O Tietê é um jogador que ele é um bom jogador, ele é um jogador que tem que ser aproveitado, né? Não acredito que seja titular em todos os jogos, ganhando a confiança do Renato talvez seja, mas é um jogador que tem que ser bem aproveitado, mas dentro das características dele. Não dá para exigir muito. No geral, gente, os jogadores do Vasco não dá para exigir demais.
não são os melhores da posição no Brasil, mas eles juntos, trabalhando ali a peculiaridade de cada um, formam um grupo mais consistente. Então a gente viu ali o DVD que estava desacreditado, praticamente foi negociado, e graças a Deus, eu gosto muito do DVD, sempre gostei muito dele, graças a Deus o Vitória ficou de pirracinha e não levou o DVD, foi uma grata surpresa para nós. Eles sabem fazer ali o que não estava sendo feito no Vasco, que foi o pivô, inclusive no gol do Thiago Mendes, um belo pivô do DVD ali. Então a gente viu ali um Vasco mais consistente, um Vasco aproveitando mais da posse de bola de uma forma direta, de uma forma incisiva para o ataque. Porque o que a gente via? O Vasco tocava a bola da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, mas sem nenhuma efetividade. É aquele toque de bola, aquela posse de bola morta. Né? E hoje, quando pegava a bola, eles olhavam para frente, procuravam o jogador à frente, não só para o jogador de lado, para o jogador do outro lado, eram os jogadores da frente. E com isso a gente conseguiu chegar nesse resultado de hoje. Mesmo se tirarmos o resultado, o jogo foi mais consistente, com muitas finalizações. O Adson entrou muito bem no jogo também. Então a gente tem umas peças que estão chegando, alguns que se recuperaram de lesões, né, outros que ganharam confiança, como é o caso do David. Então a gente tem peças aí que eles ganhando confiança e outros, né, melhorando ali a parte física, vão agregar muito a esse jogo do Vasco, né? Então foi uma bela vitória. Acredito que você, vascaíno, hoje, amanhã vai acordar mais feliz, vai acordar satisfeito. Pena que tem mais um jogo no próximo, né? O próximo jogo é contra o Cruzeiro, mas acredito sim que se o time entrar com o pé no chão, sabendo que não é o melhor time do campeonato, tem que ter concentração e um jogo sem erros, um jogo com execução perfeita daquilo que foi trabalhado nos treinos, a gente consegue aí emendar uma sequência de vitórias, uma sequência de resultados positivos, para a gente não pensar nessa parte de baixo no Campeonato Brasileiro e poder olhar aí mais para cima e até desempenhar melhor nos outros campeonatos, na Copa do Brasil e no campeonato na Copa Sul-Americana. Então o Vasco precisa hoje de consistência no Brasileirão, né? A gente está falando do Brasileirão, o Vasco não vencia desde, eu acho que as últimas 9 rodadas do último Campeonato Brasileiro, do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então a gente ficou em muitos jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Isso pesa muito, é um campeonato que é dificílimo. Cada ponto importa, cada joguinho importa, cada golzinho sofrido pesa lá na frente, cada gol não feito pesa lá na frente. Então a gente tem que pensar assim em manter a consistência no Campeonato Brasileiro para manter a tranquilidade nas outras competições que vem à frente. Lembrando que a Copa é sempre o caminho mais curto para o time que quer vencer aí, quer levantar aí uma taça, tem que pensar nessas competições com mais carinho. Então, gente, é isso aí, trazer esse recado para você, trazer aqui uma visão minha sobre esse jogo do Vasco, convidar você aí que ficou até o final desse vídeo comigo, curtir, compartilhar com seus amigos, tá bom? Para que a plataforma possa indicar mais os nossos vídeos aí, tá bom? Comente aqui o que você achou desse jogo. Você não é torcedor do Vasco? Comente aqui o que você achou desse jogo, o que você achou da atmosfera do estado. Comente aqui o que você está achando deste conteúdo, tá bom? Tudo isso vem para agregar. Um grande abraço aí, um bom final de semana para todo mundo. Fiquem com Deus.